Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de julho de 2023 do Fundo de Investimento Imobiliário Sequoia 3, fundo de tijolo, é o SEQR11. Então a gente vai ver qual foi a performance dele, como é que está aí os contratos, como é que estão os imóveis, né? E o que a gestão está fazendo, qual é a visão de mercado. Fique conosco então se você gosta desse tipo de assunto, tá? E se inscreva aí no canal, ative as notificações e deixa o seu like, que é muito importante e é tudo de graça, tá? E você também ajuda muito a gente aqui no canal. E eu vou deixar esse relatório gerenciado na descrição do vídeo, assim como o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá. Vamos lá então. Aqui a gente vai falar então um pouquinho do Sequoia 3, fundo de tijolo. Um fundo que tem aí alguns segmentos, né? Call center, galpões, né? Segmento de varejo, loja de varejo, né? Então a gente vai ver aqui algumas características para quem não conhece, tá? O fundo, então, ele tem aqui 100% dos imóveis locados, né? Aluguéis estão em dia. Então, esse aqui é uma notícia boa, pelo menos aqui, já de início do resumo do mês de julho, né? Dividendos pagos aí no dia 14 de agosto, ontem, né? 14 de agosto foram pagos 71 centavos para quem detinha a cota aí no quinto dia útil do mês subsequente. No caso, para a referência de julho, foi anunciado no dia 7 de agosto, quando distribuiu mais de 1 milhão e 100, quase 1 milhão e 200 mil reais de dividendos. Bom, aqui eu já estou falando basicamente sobre a economia atual, né? A queda da taxa de juros aí em meio ponto percentual, né? A expectativa para o final de 2023 a 11,75, então a tendência é que nas próximas três reuniões caiam mais 0,5% aí por reunião, né? Então, a expectativa de mercado. E aqui a gente verifica também a questão do IPCA, que teve uma deflação agora em junho. Então, aqui as notícias de economia, né? Pode fazer essa leitura aqui, baixe o relatório e faça essa leitura aqui mais aprimorada, né? E aqui na performance do Sequoia 3, então a gente verifica o fundo fechou a 67,29 mês de julho, e hoje dia 15 encerrou basicamente aí praticamente a esse preço também, 67,34. Foi uma valorização de 7,85% em relação a junho. Tá? E o fundo ainda está descontado mais de 25%. Tá descontado em relação ao valor patrimonial, mas não quer dizer que ele está barato, né? Apesar de ele estar distribuindo aí mais de 1% de provento mensal, tá? Para fundo de tijolo. Se você adquire ele hoje a esse preço de mercado, a Guindas Distribuição, inclusive, né, chega até a 74 centavos aí de expectativa até dezembro. Né? Então o fundo tem distribuído bons proventos, tem contratos ali sem inadimplência, né? Não são muitos contratos, são 5 contratos, são 5 imóveis também para 4 empresas diferentes, porque a Atento ela né, ocupa, né, 2 imóveis do fundo. Então o fundo aí não tem essa diversificação em portfólio, só tem 5 imóveis, também não tem diversificação em inquilinos e todos os imóveis são monoinquilinos. Aqui algumas informações sobre o fundo, né? Mais propaganda do fundo do que outra coisa, né? Ele fala aqui sobre qualidade do portfólio, né? Consistência, realmente né, as empresas ali bem consolidadas ali dentro dos imóveis, mas apesar disso não tem aumentado assim substancialmente a quantidade de cotistas, né? Teve um aumento mais relevante agora de junho para julho, né? Mas o fundo aí segue ainda com menos de 5.500 cotistas na sua base, tá? Eu não sou cotista do fundo, mas se você compartilhe com a gente aí nos comentários qual foi a estratégia que você usou, por que você investe no Sequoia 3. Expectativa de distribuição, como eu falei, o fundo está com a expectativa de distribuição entre 69 e 74 centavos por cota. Essa é a expectativa ali até dezembro de 2023, né? Então aumentou aqui a guinda de distribuição por conta também dos reajustes de contratos que teve agora no mês de junho, né? Que aumentou aí um pouquinho a receita. E é o que a gente vai ver um pouquinho mais para baixo aqui na DRE gerencial do fundo. Tá? Antes tem um resumo aqui de alguns números, né, e também das características do fundo. Né? Quem gere o fundo é a Sequoia Fundo de Investimento Imobiliário.
que dá o nome do fundo, né? Quem administra é a Vortex. A gente tem aqui o ticket de negociação na B3, o fundo que é um fundo novo, tem desde fevereiro de 2021, um pouco mais de 2 anos. E tem aqui público-alvo investidores em geral, prazo indeterminado e paga aqui taxa de gestão e administração de 1,24% sobre o patrimônio líquido e também prevê uma taxa de performance de 20% ao ano sobre o que exceder o benchmark do fundo, que é IPCA mais 5,5%. É um fundo pequeno, também não tem a liquidez, tem uma liquidez baixa no mercado, né? Ele tem um patrimônio atualmente de 150 milhões de reais, está descontado aí 25%, tá? Então está em torno de 110 milhões de reais a preço de mercado e o valor da cota patrimonial R$ 90,31, sendo negociada a R$ 67,34. Aqui a gente verifica a tese de investimentos do fundo. Ele tem aí imóveis logísticos, né? Tem galpões logísticos, tem aí imóveis de varejo fora de shopping center, que são os contact center, né, que eles chamam, e também tem como estratégia investir em lajes e edifícios comerciais, né? No caso tem uma loja de varejo. Aqui mais para baixo a gente verifica a política de dividendos, né? Anuncia no quinto dia útil, paga no 10º dia útil, né? Então, dentro da performance da cota também a gente verifica que desde o início dele ali, né? É um fundo na cota na base 100, a gente verifica que a queda aqui constante do fundo nesses períodos aí, principalmente de pandemia. Mais para baixo que a gente vai verificar a demonstração de resultados, bem resumida, né? Como a gente verifica aqui, o imóvel da Penha é o único que possui ali aluguéis securitizados, ou seja, o que o fundo para comprar, né, fez ali uma alavancagem, né? No caso, paga aqui as parcelas do fundo com os aluguéis que recebe, né? Então, parte do aluguel que recebe do imóvel da Penha, ele é securitizado e vai direto ali para o credor. E como a gente verifica aqui em julho, o fundo teve aqui em junho, né? Teve uma alta na receita, né? Subiu um pouquinho a receita aqui, provavelmente em relação a algum reajuste contratual, né? E o fundo então teve uma despesa extraordinária também aqui em julho que fez reduzir esses resultados aqui embaixo, né? Mas o fundo manteve ali a distribuição observada no último mês praticamente, né? 71 centavos, né? É um fundo também que fica anunciando milésimos, centésimos e não sei o que de centavos, né? Quem tem uma cota acaba sendo prejudicado aqui, não recebe tudo aquilo que é prometido, né? Então, o fundo aí segue com as receitas regulares, né? Linearizadas, sem nenhum problema, sem nenhuma inadimplência. Esses daqui são os imóveis do fundo. Então, é uma loja alocada para Habitarte, né? Imóvel lá de Jandira, em Madureira, na Penha, Andes, no Rio de Janeiro, né? E o Magna Sap, lá no Rio Grande do Sul. Esses são os percentuais em relação à avaliação, né? Preço patrimonial de cada imóvel. Então, tem maior valor patrimonial é o Atento Madureira, que, se eu não me engano, também é o que tem maior área bruta locável, né? Então, ele fala aqui algumas características do fundo, né? Portfólio diversificado, não concordo, né? Não concordo, porque são só 4 empresas diferentes, 5 imóveis, não tem diversificação em imóveis, né? Qualquer saída aqui, qualquer redução ali, ou qualquer reestruturação financeira de qualquer uma dessas empresas prejudica muito as receitas do fundo. 100% ocupação, ponto positivo, são 5 imóveis apenas, 152 milhões em valor e mais de 41 mil metros quadrados de área bruta locável. E mais para baixo a gente verifica a receita por imóvel. Então, maior receita também vem do Atento Madureira, né? Então, basicamente ele é o maior imóvel em área bruta locável, em valor patrimonial e em receita também, né? Então, a maior receita vem do Atento Madureira. Dentro da exposição por estado, a maioria está no estado do Rio, né? Porque os imóveis da Atento estão concentrados ali na Penha e em Madureira, né? Então, a maior concentração do fundo está no estado do Rio de Janeiro, mas os percentuais são bem equilibrados aqui pelo que a gente vê. Dentro da exposição por locatário, a gente verifica, né? Atento
Então 39% representa um percentual bem grande, né? O único que não representaria aqui numa possível saída um impacto tão significativo é essa aqui de 8% da Marché. Então não teria ali um impacto tão grande, mas as outras, qualquer uma ali que fizer algum tipo de reestruturação ou saída, o fundo sentirá bastante realmente. E o tipo dos contratos, apenas 38% são atípicos e o restante são contratos típicos. Aí varia das garantias, né? Das formas de recebimento, do tempo dos contratos. E 10% dos contratos vence em 2024, né? É o imóvel da Penha, o Atento Penha, vence em março de 2024. A gente vai acompanhar aí, está acompanhando essa renovatória aí, né, que pode acontecer nos próximos meses, né? Aqui é a exposição geográfica, né? Algumas informações que a gente já falou já, a questão né, dos imóveis, dos locatários, né? E aqui a gente verifica o vencimento dos contratos, né? Então, esse aqui, o de março de 2024, o Atento Penha, então é o que está com vencimento mais próximo, tem a segunda menor representatividade em relação à receita auferida, né? Mas tem uma representatividade aqui interessante, 270 mil reais de receita vem do Atento Penha, né? Então tem um percentual ali bem relevante, apesar de ser apenas o quarto em tamanho de receita, né? Porque o outro é bem pequenininho, é bem menor do que os outros, na verdade, né? Loja Bitart, 155 mil. Esse teria um impacto menor se saísse, mas o restante, qualquer um deles ali teria um impacto bem grande. Esse é o grande risco hoje do fundo que eu vejo. Aqui é a especificação de cada um dos imóveis, tá? Você pode baixar o relatório gerencial aí, fazer essa leitura mais detalhada de cada imóvel, localização, tá? São realmente bons imóveis, tá? Empresas ali que honram ali os seus compromissos, né? Então tem ali os contratos bem estruturados, não tem inadimplência, são vários pontos positivos que se tem aqui no Sequoia. O único risco realmente é a concentração ali de imóveis monoinquilinos, não tem diversificação em relação à quantidade de imóveis, nem quantidade de inquilinos, mas o fundo, pelo menos os inquilinos são bons pagadores, né? Então isso é importante também levar em consideração como ponto positivo. Ok? Então é isso aí, relatório gerencial do Sequoia 3, fundo de tijolo, segue bem descontado aí, não quer dizer que está barato, né? Mas segue bem descontado aí no mercado em relação ao seu valor patrimonial e tem pago aí mais de 1% de provento em relação ao seu valor de mercado, ok? É isso aí então. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal. Até o próximo. Tchau, tchau.